Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tem um ensinamento da parte de Deus, da sua vida, que ama a palavra de Deus, que ama as Escrituras Sagradas. Eu quero compartilhar contigo esta palavra, que vai falar ao seu coração. No livro de Lucas, ao capítulo 15 e ao versículo 9. E achando-a, convoca as amigas, vizinhas, e dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Ao versículo 10, assim vos digo, que há alegria diante dos anjos e de Deus, por um pecador que se arrepende. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Galera, tem um pouquinho a tela, sei lá. Oh, glória. Amém, meus irmãos. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, bem-vindo ao nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva. Esteja nos acompanhando aqui o nosso trabalho que nós temos aqui no canal do YouTube, e também um trabalho da obra a qual nós estamos pastoreando e a qual Deus tem feito grandes coisas, e pela sua misericórdia, como presidente da MPV, eu me sinto honrado por Deus por ter me escolhido para poder estar regendo a sua obra, que é uma responsabilidade muito grande em estar levando a tua palavra e conduzindo um povo que quer morar no céu. Os de perto e os de longe, a gente sabe que tem nos acompanhado, e Deus tem alcançado vidas e há de continuar alcançando para a glória do nome do Senhor. E você quiser oração específica, entre em contato conosco na descrição desse vídeo e esteja nos acompanhando. E pastor, olhe para a minha vida, a gente ora, te coloco na linha de transmissão de oração todos os dias, praticamente. Você vai receber uma oração e eu sei que você vai estar sendo abençoado cada dia mais, e os laços do diabo caindo por terra contra a sua vida. Vamos lá, meus amados irmãos, eu queria frisar com o irmão que essa palavra, 3 coisas. No capítulo 15 de Lucas, vai falar das parábolas de Jesus. Vai falar da dracma perdida, que eu acabei de ler, e também do filho pródigo, e também da ovelha perdida. Eu vou explicar para vocês um pouquinho de cada, para que vocês possam só entender. Não vou contextualizar tudo, que vai ficar muito longo o vídeo. Veja bem, primeiro, a ovelha perdida, a Bíblia fala que o pastor vai atrás e a busca, põe no seu ombro e traz. A ovelha perdida são aqueles irmãos sem o entendimento, que às vezes ouve algo, se escandaliza, porque não está enraizado na fé e acaba saindo. Esses, o pastor vai atrás. O que o pastor faz? O pastor ora, o pastor põe no ombro e o pastor traz. Ou seja, a ovelha perdida, o pastor vai atrás, ela volta com facilidade, porque o pastor vai orar pela vida dela, vai explicar o que aconteceu, ela vai entender, porque a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor, ouve a voz do seu pastor. Então a ovelha ouve a voz do seu pastor. Sabemos que a voz do nosso pastor supremo, que é Deus, mas nós somos representantes de Deus aqui na terra. Hoje, pela misericórdia, nós temos essa função, fomos levantados por Deus, separados do ministério pastoral. Então, quantas vezes aqui, eu há 17 anos pastoreando, pregando a palavra de Deus, a pessoa vem, aceita Jesus, está se firmando, pensa que não acontece alguma coisa que ela vê, ou lá na casa dela, e ela pega, se esfria na fé, não quer mais saber de estar na presença de Deus, não quer a coisa toda, de orar, de buscar. Então a gente vai lá, faz uma oração, conversa, explica, essa pessoa volta, se firma, se batiza, e aí está aí na obra do Senhor com a gente. Pois bem, o filho pródigo é aquele que decide por sua própria vontade sair, está ali servindo a Deus na casa do Pai, pregando a palavra, ouvindo a palavra. Chega um certo ponto que começa o olho a olhar para as coisas do mundo e desejar o que é do mundo. Então ele acaba saindo, se afasta. E esse filho pródigo não é ninguém que vai buscar ele, não é o pai que vai buscar ele. Ele cai em si quando a circunstância fica caótica, quando o círculo se fecha. Ele entende: eu tenho que voltar.
Hoje, em nossos dias atuais, muitos, com os acontecimentos mundiais, com os fatos que estão acontecendo, com os cumprimentos da palavra de Deus, muitos filhos pródigos estão caindo em si, está vendo que a coisa está apertando, que a volta de Jesus é iminente, que está bem breve, e ele então volta para a casa do Pai, volta para a presença do Pai. Na casa do Pai tem dificuldade? Tem. Na casa do Pai tem levantes? Tem. Principalmente tem defeito? Tem, irmãos, tem tudo isso. Só que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4, suportai uns aos outros, no amor e no temor. No amor, porque se não for no amor, se não for no temer, se não temer ao Senhor, não dá conta de suportar, irmãos. Não dá conta, porque aonde tem seres humanos juntos, tem defeito. Nós lutamos cada dia mais para que Cristo venha ser aperfeiçoado em nossas vidas, na congregação, e venha crescer a obra em harmonia, venha crescer a obra em direcionamento de Deus, venha crescer pela direção do Espírito Santo de Deus. Então nós oramos constantemente para que Deus esteja na frente da sua obra. Então entenda, irmãos, o filho pródigo, às vezes nós vamos lá pregar para ele quer rebater, ele quer saber mais da Bíblia do que você, e cita muito versículo bíblico. Mas você vê que a situação da pessoa é crítica, é caótica, está afastado, está vivendo uma vida totalmente fora do propósito, da vontade de Deus. Então, aquela pessoa, você vai fazer o quê? Ora pela vida dele. Senhor, se afastou, mas eu oro para que um dia venha voltar, e não venha se perder, e não venha perder a salvação em Cristo Jesus. Pois bem, ele volta, reconcilia, o pai dá um anel, o pai dá a veste, o pai dá o chinelo. O pai dá o chinelo porque está dizendo, aonde você pisar, você não vai ferir teus pés, não vai se machucar mais, porque está calçado. Deu as vestes novas, que quando a gente vem, faz a aliança com o Senhor, tem vestes novas para a nossa vida. E terceiro, anel. Anel tipifica a aliança, é dizendo, eu estabeleço uma aliança contigo, meu filho. Toma um anel, também tipifica e representa honra também, simplificando honra também. Então, nós entendemos, e a dracma perdida, que eu quero explicar para vocês sobre a dracma perdida. Vamos lá? A Bíblia diz que uma mulher, tendo 10 dracmas, e se perde uma dentro da sua casa, então a Bíblia diz que ela vai pegar o quê? Vai acender uma lamparina, e ela vai pegar uma vassoura, e vai começar a varrer, e ela vai encontrar essa dracma perdida, que é uma moeda de muito valor. Então ela vai se alegrar, e vai chamar as tuas amigas, e vai fazer festa. Aí o Senhor vai fechar o texto assim: há um pecador que se arrepende, há alegria, há festa no céu. O que tem a ver com uma moeda que se perdeu em ter festa no céu? O que tem a ver com uma moeda que se perdeu com alegria no céu? Vou te explicar e vou te espiritualizar este texto bíblico. Primeiro, irmãos, quando a Bíblia fala daquela moeda de valor que se perdeu, está falando de uma pessoa de muito valor, que se perdeu, e o pior, perdeu aonde? Dentro da casa. Ao te falo, quantos cristãos que têm valor, que têm chamada de Deus, que é escolhido de Deus, e estão se perdendo dentro da igreja, dentro da congregação, ouvindo a palavra, participando do culto, e às vezes não está vivendo e praticando aquela palavra, está se perdendo dentro da casa do Pai. Então, o que há a fazer? Pega a lamparina e acende. Lamparina acesa tipifica e representa a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quando acende a lamparina, está dizendo, eu estou acendendo a revelação da palavra, eu estou acendendo a palavra revelada, eu estou acendendo a palavra que foi nos entregue, e esta palavra ela vai clarear. E quando a palavra de Deus é pregada em um ambiente, o pecado que está em oculto, ele vai ser revelado e confrontado, para poder vir a convenção genuína. Segundo, a vassoura pode tipificar aqui, representar que está varrendo a casa, o Espírito Santo. A vassoura está varrendo a sujeira, porque para poder achar a dracma perdida, e para a dracma perdida ser achada, é necessário ter a vassoura do Espírito Santo para poder varrer a sujeira.
porque não tem como haver convenção, não tem como haver aliança com Deus, se não tiver o Espírito de Deus varrendo a sujeira do pecado, para que venha haver uma transformação genuína. Então ela achou a moeda, depois que acendeu a lamparina, e depois que ela varreu a casa, acendeu a lamparina e foi varrendo a casa e achou, foi tirando a sujeira e foi achando, achou a moeda, achou a dracma perdida, se alegrou, chamou as vizinhas para poder fazer uma festa. E o Senhor vai dizer: há um pecador que se arrepende, a festa do céu. Então vamos lá, a ovelha que se perdeu, o pastor foi atrás e trouxe festa no céu. O filho pródigo que saiu da casa do pai pelo seu próprio consentimento, não botou a culpa em ninguém quando quis retornar. Ele vai dizer: pequei contra o Senhor, pequei contra os céus, não sou digno de ser chamado mais o teu filho. Reconhecimento que ele que errou, que ele que pecou, então ele vai voltar. Ele tem o consentimento, o caráter de reconhecer que ele errou. Tem pessoas que quando erra, faz que nem Eva, faz que nem Adão na verdade. Eva peca, Adão também peca. Ao que acontece, quando o Senhor se revela e fala, Adão vai dizer: a mulher que tu me deu. Eva vai dizer: foi a serpente. Fica um jogando a culpa para o outro e não quer assumir a responsabilidade da culpa. Até hoje, em nossos dias, são desse jeito. Tem pessoas que não conseguem admitir e assumir que errou, e quando sai de um ambiente, quando se afasta da presença de Deus, quer botar a culpa em A, em B. Eu sei que tem muitos pastores negligentes, muitas pessoas negligentes, que dá mau testemunho, só que o nosso foco e o nosso objetivo é a salvação, e o nosso foco é Cristo Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Nessa caminhada que eu tenho de 17 anos pregando o Evangelho, que é pouco tempo, mas o que eu já vi é para mim hoje não estar servindo a Deus. Eu vi muitas coisas, irmãos. Fui apredejado por lideranças, fui apredejado por igreja, fui apredejado em certa vez pela minha própria família. Só que Deus me deu graça, porque eu olhei para o Senhor, que é o autor e consumador da minha fé. Olhei para a salvação, porque tudo nessa terra é momentâneo e passageiro. A perseguição vai passar, as afrontas vai passar, a aflição vai passar, tudo nessa terra vai passar, irmãos, tudo acaba aqui. E o que é primordial, a nossa salvação. E a Bíblia também vai dizer da dracma que se perdeu dentro, ou seja, uma ovelha se perdeu fora. O outro estava dentro e saiu, se perdeu do lado de fora. E a dracma perdida se perdeu do lado de dentro. Ou seja, escute isso aqui, vai dizer bem assim: e tendo o pastor 99 ou 100 ovelhas, e se perder uma, ele não vai deixar as 99 e vai atrás de uma? Ou seja, 100, se uma saiu, está falando de 1%, uma que foi. Ou seja, vamos lá, 1% das que estão se perdendo para fora. Filho pródigo, está o filho mais velho e o mais novo. O filho mais velho fica e o mais novo sai. 1%. Um ficou e o outro foi. Mas quando fala 10 dracma e uma ficou e se perdeu e ficou 9 e uma se perdeu, fala de 10%. Por quê? Tem 10. Se perder uma, então foi. E corrigindo isso aqui, o filho pródigo, o filho mais velho, o filho mais novo, está falando o quê? 50%. Se um foi e o outro ficou, 50%. Ou seja, 50% das pessoas que estão lá fora, no mundo, são pessoas afastadas. São pessoas que conhecem a palavra de Deus. 50% que estão afastados lá fora conhecem a palavra de Deus. Ou seja, vamos lá, 10 dracmas, se perder uma, faz de 10%. Ou seja, você pode até se escandalizar, mas 10% de muitos que estão dentro das igrejas estão perdidos. Estão perdidos. A dracma, a mulher tinha 10 dracmas, uma se perdeu dentro da casa, foi achada porque a luz acendeu, e porque a lâmpada ainda se acendeu, e porque varreu a casa.
Ou seja, está falando de 10%. Ou seja, mais são. Não se escandaliza. Muitos estão se perdendo dentro da casa do Pai, ouvindo a palavra, Deus falando com eles constantemente, ouvindo a palavra, mas está entrando aqui e saindo do outro lado. É tempo de vigilância, é tempo de despertamento, é tempo para aqueles que estão lá fora afastados voltar para a presença de Deus. É tempo daqueles que se perdeu as ovelhas, o pastor ir atrás da ovelha perdida e não entregar de mão beijar para Satanás. É tempo de despertamento daqueles que estão dentro, as moedas, as dracmas perdidos dentro da casa do Pai, se permitir ser achada, para poder voltar para a presença de Deus. E o pior, quando fala de 10 dracmas e uma que se perdeu dentro da casa do Pai, não está falando de uma moeda que se perdeu do lado de fora. Moeda não sabe e reconhece o valor dela. Pega uma moeda, joga no chão da tua casa e você fica esperando ela chegar até você e dizer: ei, moeda, eu sou a moeda, eu estou aqui, ó, me pega, me põe no seu bolso, eu tenho um valor. Não, porque a moeda é um objeto. É Jesus dizendo: 10% dos que estão perdidos dentro da casa do Senhor não sabem que estão perdidos, porque foi comparado como uma moeda, como uma dracma. E ele deixou esta palavra para dizer para alguém: se você é uma dracma perdida, e a palavra vem até o teu encontro, é o Senhor dizendo: a palavra te achou, e a vassoura do Espírito Santo de Deus quer varrer os teus pecados e quer trazer você para o propósito da vontade do Senhor. Então entenda uma coisa: muitos que estão perdidos dentro dos templos, dentro das igrejas, eles nem sabem que estão perdidos, já deixou o pecado cauterizar a mente deles e estão vivendo na sujeira e não quer deixar a vassoura do Espírito Santo varrer o pecado da vida deles. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, o filho pródigo vai voltar para a casa do Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o pastor vai se despertar e vai atrás da ovelha perdida, vai deixar a cadeira, vai deixar o trono, porque tem muitos pastores hoje que sentou numa cadeira, sentou em um trono, não vai visitar mais ninguém, não vai mais orar por ninguém, não quer mais pregar na rua, não quer mais orar por ninguém, e só quer ficar dentro da igreja o tempo todo sentado. Não, Deus chamou o pastor também para poder ir atrás da ovelha. Deixa as 99 que não necessita de arrependimento, conforme diz o texto, e vai atrás da ovelha perdida, pastor. E em nome de Jesus, Deus está levantando pastores que vai deixar a sua zona de conforto, de incomodismo, e vai atrás da ovelha perdida. Quantas ovelhas perdidas que a gente vai pregar, que a gente vai anunciar a palavra do Senhor, e elas voltam para os braços do Pai. E em nome de Jesus, as dracmas perdidas que estão perdidas dentro do templo, dentro da casa do Pai, elas vão ser achadas, e se não permitir ser achada, Deus vai de encontro com elas. Ou seja, vai ter festa para a ovelha perdida que foi encontrada, o pastor foi atrás e trouxe. Vai ter festa no céu pelo filho pródigo que se arrependeu e voltou, mas também vai ter festa no céu porque eles estão perdidos dentro da igreja. Ou seja, um certo teólogo vai dizer: vai chegar um tempo que vamos ter de evangelizar e pregar para os próprios cristãos que estão perdidos. Chegou o tempo, irmão. Olha para a igreja brasileira, olha o que estão fazendo com a casa de Deus, fazendo com a casa de Deus de circo, de boate, fazendo com a casa de Deus, irmãos, qualquer coisa. Estão dançando forró dentro da casa de Deus, é barzinho gospel, é boate gospel. Está repreendido em nome de Jesus. Está na hora de pregar para esse povo e dizer: se arrependa, meu irmão, volta, dracma perdida. Está perdido louvando na igreja, está perdido louvando, pregando, está lá pregando, mas está perdido, está louvando, mas está perdido, está lá dentro do templo, mas está perdido. Mas em nome de Jesus, dracma perdida, Deus vai te achar, porque Deus tem obra na tua vida, Deus
Deus tem obra. E outra coisa, se não tiver mudança aonde você está, Deus pega você de lá e vai te tirar, vai abrir tua visão espiritual e vai te mostrar que o ambiente que você está trazendo morte espiritual para a tua vida, está trazendo uma falsa graça, um evangelho sem cruz e sem renúncia. Não, o evangelho da graça também é renúncia, o evangelho da graça também tem cruz, o evangelho da graça é que andar na presença de Deus piamente, obedecendo a palavra de Deus. Então fica esta palavra para a sua meditação, no nome de Jesus.